Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um podcast do Função Autonômica, onde a gente fala os temas relacionados à saúde, doença, patologias, metabolismo, nutrição, tudo que tem a ver com o mundo da função autonômica, que pode de alguma maneira melhorar aí os seus atendimentos e fazer com que você entenda melhor os seus pacientes. E hoje à noite, né, você que está assistindo aí depois, você tem a possibilidade de assistir sempre ao vivo lá no grupo do Telegram, né, basta se cadastrar, onde deixa os links na bio do Instagram, é só lá participar, tá? E aí você é avisado, recebe o link, essa coisa toda. Maravilha. Então, muito bem, nós vamos começar falando um pouco sobre o tema da insônia, tá? Então, quando a gente começa a falar sobre insônia, basicamente a gente tem que falar um pouco sobre sono, né? Então, o sono ele acaba sendo um fenômeno natural, né? Associado a uma suposta redução na consciência do meio ambiente. Isso é um conceito revisado desde 2001 já, né? E isso nem sempre pode ser o caso, especialmente para pacientes que sofrem de insônia, que aí eles experimentam, digamos, essa falta consciente aí do sono, né? Então, e aí o sono ele acaba sendo também algo como uma percepção que os pacientes têm. Então, eles têm uma percepção sobre como eles dormem, né? E existe, digamos assim, uma maneira que a ciência acaba estudando como o sono está. Então, eu fiz uma pesquisa sobre essas diferentes coisas para trazer para vocês e que normalmente os estudos eles acabam sempre fazendo uma associação dessas coisas. Ou eles vão pegar um questionário para saber como está o sono daquele paciente, ou eles vão fazer uma bateria de testes durante o sono desse paciente e verificar como que está esse sono. E é nisso que acaba entrando a função autonômica. Se a gente parar para pensar, a gente sempre fala aqui né, nas questões da função autonômica, a gente sempre fala sobre sono e vigília, sobre como o simpático acaba atuando mais na vigília e o parasimpático acaba atuando mais nos períodos de sono, né? Então, naturalmente, a gente espera que existam inúmeras conexões, correlações entre esses sistemas e como que afeta o sono. Porém, não é muito que é demonstrado ainda na literatura. Tá? Existe assim uma série de estudos, mas que ainda estão começando a colocar, digamos, a função autonômica nesse patamar de estudar o sono. O principal exame que é feito exames com eletroencefalograma, e isso inclui exames da polissonografia, tá? Então, o sono, propriamente dito, ele acaba sendo estudado principalmente, né, pelos médicos, porque vários fenômenos podem ser explicados estudando o sono e os pacientes que têm dificuldades com o sono. Então, na função autonômica, pacientes que têm insônia, eles normalmente estão associados com algum tipo de desautonomia, ou seja, alguma falha autonômica está ocorrendo para fazer com que as pessoas, digamos assim, não consigam dormir. E não conseguir dormir, ele pode ter algumas diferenças. A pessoa pode estar cansada, com sono, e aí não consegue dormir. Essa é uma coisa. A pessoa, por exemplo, ela pode ir dormir, ela pega no sono e ela não começa a dar aquele sono reparador. Então, ela acaba acordando ao longo da noite. Ela pode estar acordando sempre naquele mesmo horário. Ela pode estar acordando fracionado. Então,
existe assim, uma primeira coisa para a gente saber como anda o sono do paciente, é a gente perguntar, primeira coisa, se você pega no sono ou você não consegue pegar no sono. Primeira pergunta. Segunda pergunta é, se você pega no sono, você dorme a noite inteira ou você acorda durante a noite e, e volta a dormir? Terceira, você pega no sono, dorme à noite, acorda e consegue voltar a dormir ou você não consegue voltar a dormir? Então existem inúmeras relações que aos poucos agora a gente vai começar a destrinchar elas para vocês. Muito bem. Então, pessoal, quando a gente começa a falar sobre insônia, existe, na verdade, né, um conceito que a gente fala que é insônia primária. Tá? E, normalmente, esses pacientes com insônia primária, eles tendem a dizer que o tempo total de sono deles está, é, não está adequado. Tá? E, normalmente, se você compara isso com a polissonografia, normalmente essas medidas elas acabam, assim, sendo subestimadas. Então, às vezes, no exame, ele dá que a pessoa dormiu razoavelmente bem, mas ela relata, a percepção dela não é essa. Então, existem inúmeros estudos que começam a dizer isso. Tá? Então, existe o que fala entre a percepção do sono e o sono propriamente dito. Então, essas são coisas importantes que começarem a ser pontuadas. Uma é, de fato, o quanto que a pessoa consegue dormir e, de fato, o quanto que a percepção do sono dela é ruim. E aí que começam algumas tratativas interessantes. Tá? Muito bem. Existem alguns estudos que mostram que quando a percepção da pessoa está ruim, não necessariamente os dados do sono estão ruins. Então, às vezes tem uma diferença nisso. Então, nem sempre vai bater a percepção que a pessoa tem sobre o sono dela com a percepção do sono que ela tem com, de fato, que os exames mostram. Né? Então, isso é uma coisa que muitas das vezes não bate. Tá? E para nós, que usamos muito do função autonômica, entender o sono do paciente é, assim, é um custo muito grande. Então, agora, eu consigo explicar para você porque é um custo muito grande. Porque uma coisa é a percepção dele do sono. Outra coisa é que, de fato, acontece no organismo. Então, quando eu comecei a ver esses estudos, eu pensei comigo mesmo, nossa, de fato, acaba ocorrendo isso. Porque, muitas das vezes, o paciente fala que dorme, às vezes, bem, e nem sempre está dormindo. E o contrário também. Fala que está dormindo pessimamente mal, mas as reservas autonômicas estão razoavelmente boas. Porque no sono é o local, é a hora do dia, né? Na verdade, principalmente onde você consegue repor melhor essas reservas, né? E deixar o teu sistema assim com uma maior capacidade de resposta ao longo do dia que ele vai precisar. Por isso que se fala muitas das vezes na história de dividir o dia em 3 porções de 8. Não sei se vocês conhecem isso, mas existe uma regrinha dessa. Olha só, peraí. Pronto, deixa eu pegar aqui. Existe uma regra dessa que ela é muito interessante. O dia deveria ser dividido em 3 porções de 8, tá? E isso vem de alguns anos atrás. Isso vem da Revolução Francesa. Olha que interessante que é isso aqui, ó. Os franceses eles entendiam que o dia deveria ser dividido assim, ó, em 3 porções de 8, tá? E nessas 3 porções de 8 que deveria ser dividido, deveria ser
8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas de lazer. E aí é uma coisa que a gente normalmente não faz. Então a gente desgasta muito o sistema normalmente durante o dia. A gente faz normalmente entre trabalho, almoço estressante, trânsito, atividade física, que não deixa de ser um estresse para o corpo. Muito mais que essas 8 horas. A gente não descansa, vai descansar a cabeça, olhe lá com alguma coisa ou outra, e não tem as 8 horas de sono. Então a gente cada vez menos repõe as reservas durante o dia. Quando a gente não repõe as reservas durante o dia, a nossa necessidade do final de semana é muito maior. Pega essa sacada. Você não consegue descansar direito durante o dia. Então você fica quase emendando um dia com o outro. Deu o famoso sextou, você dá graças a Deus, porque aí você vai ter o final de semana. Aí no final de semana, que em tese as pessoas falam, nossa, vamos se divertir, vamos sair, vamos jogar uma bola, vamos, sei lá, ir no cinema. Às vezes você não tem ânimo para nada. Você precisa descansar para repor as suas energias também. E quando você não consegue fazer isso do final de semana, ou seja, você já não consegue repor energia durante o dia, você já não consegue repor energia durante o final de semana, sabe quem sobra? As férias. E aí você fica desesperado pelas férias. Está contando a época para as férias. E essa é uma época típica. Aí quando chega as férias, que você de fato está, entre aspas, obrigado a não fazer nada, você pode ter um, uma crise simpático-tônica, e na verdade um rebote parasimpático-tônico, e ter sintoma, ter gripe, ter uma série de situações. Tá? Então, na verdade, é assim que ocorre. Então, pessoal, os descansos, eles são importantes demais. É como na música. Na música você tem a nota, que era importante, e a nota pode ser rápida, pode ser lenta, pode ser longa, ela pode ser grave, ela pode ser aguda, enfim. A maneira como gastamos energia, elas são variadas, tá? Mas as pausas na música são tão importantes quanto a música em si, porque é a pausa que vai dar a cadência e o ritmo. E na nossa vida, em termos de reposição da reserva autonômica, as pausas são fundamentais. Se você não tem pausa adequada, você não tem reserva adequada. E é assim que a coisa funciona, tá? Legal. Então a história do 8, 8 e 8, lembre-se disso. Fala que é da Revolução Francesa, tá? Eu acabei colocando aqui e ele é até um triângulozinho de Revolução Francesa, enfim, existe essa parada aí mesmo, tá? Então é assim que a coisa funciona. Muito legal. Então, a gente segue, tá? Falando um pouquinho que os pesquisadores eles começaram a fazer associações entre o eletrocefalograma e o sistema nervoso autônomo. Eles começaram a ver assim, será que existe relação entre esses sistemas, etc. E acaba existindo sim, né? Uma das coisas interessantes que eles viram é o seguinte, é que quando você tem um sono baixo, você acaba tendo falhas de memória. E a gente falou na live dos idosos que à medida que você tem uma simpaticotonia aumentada, você começa a ter uma capacidade de memória mais baixa. Então, isso está intimamente associado com o sistema nervoso autonômico simpático. Então, o que acontece? Eles estão verificando o seguinte,
que quando, no início do sono, você começa a ter uma atividade encefálica muito alta, tá? É normal que essa amnésia do sono ele baixe. Então, assim, duas coisas acontecem. Você pode ter, digamos assim, uma falha da sua memória durante a vigília e você pode não começar a ter a amnésia do sono. E a amnésia do sono significa você pegar no sono, porque acontece que você acaba, né, não, quando você pega no sono você acaba não lembrando. Então, esse pegar no sono é que eles chamam dessa amnésia mesógrada, tá? Normal do sono. Então, olha o que acontece. Vê se não acontece com alguns de vocês isso. Você quer pegar no sono, só que a sua cabeça fica pensando em um monte de coisa. Um monte de coisa e você não consegue parar para pensar. Não consegue parar de pensar. Você está lá, pensa, 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 pensa. Então, isso, de fato, está associado, quando os pesquisadores vê, com uma maior ativação do eletrocefalograma. E isso já está demonstrado que você está com uma atuação simpática muito aumentada nesses casos. Tá? Então, isso acaba levando a uma dificuldade no sono. Né? E existe uma parada também bem interessante, tá? Que muitas das vezes, quando você está com insônia, você muda o seu humor. Se você já viu isso, acontece alguma coisa assim. Ó. Eu vou compartilhar minha tela agora. Olha que interessante. Você tem alguma coisa nesse contexto. Assim, a insônia como possível preditor de desordens do humor. Então, você tem episódios de desordem de humor ou de ansiedade. Então, veja, normalmente a insônia pode aparecer antes de a pessoa ter um episódio de mau humor, vamos dizer assim. Então, em 41% dos casos, você tem um episódio de mau humor e associado a isso, você tem episódio de mau humor e associado a isso, você acaba tendo a insônia. Você tem em 29% dos casos, você tem ao mesmo tempo, tá? Quando você tem esse primeiro episódio. E a insônia pode aparecer depois, tá? Então, ou seja, existe uma relação entre as crises de mudança de humor com o aparecimento de insônia. E existe também os casos em que a gente acaba tendo transtornos da ansiedade. Tá aqui, ó. Então a gente vai ter episódios de ansiedade. Normalmente a insônia aparece depois. Olha que interessante. Então, isso aqui são duas coisas distintas. Então, você tem insônia e com essa tua insônia ela acaba afetando o teu humor. E o humor, ele tem muita relação com o sistema hormonal. Ou seja, quando você tem um distúrbio de humor, ele acaba afetando o seu sistema hormonal e isso acaba afetando digamos assim, o seu humor. E a desordem de ansiedade, ela normalmente está mais relacionada à parte autonômica. Então, normalmente, ela aparece a ansiedade e depois vem a insônia. Então, a pessoa está ansiosa, ela não consegue dormir, né? E normalmente, depois que acontece a primeira vez, quando ela tem recorrências, ela costuma já perder um pouco da força dela nas recorrências. Porque, de uma certa forma, a pessoa começa a entender, bom, estou ansiosa aqui, eu preciso trabalhar isso, senão eu não consigo dormir.
E quando é ao contrário, olha lá, ela tem um problema de humor. E aí essa insônia acaba aparecendo, né? Né? Em seguida, ela acaba aumentando. Então, é o efeito que vai somando. Então, gente, existe uma enorme relação da insônia com esses preditores de como a gente reage emocionalmente. Então, olha que interessante. Dormir, ele pode de fato indicar muito do nosso comportamento. Então, você já começa a ter duas informações importantes aqui. Uma que é sobre ansiedade e outra que é sobre o humor. Então, se o humor está muito ruim, o paciente fala, nossa, estou mal-humorada, etc. Ou mal-humorado, tá? Para não achar que só a mulher que fica mal-humorada, né? Os homens são terríveis. Quando está de mau humor, sai de baixo, né? Isso tem relação, muitas das vezes, com noites mal dormidas, tá? E quando dá transtornos de ansiedade, aí a pessoa não consegue dormir. Então é o contrário. Percebe? Então, isso é importante que isso é algo clínico importante que você pode estar colocando aí na sua colocando aí na sua forma de examinar os seus pacientes. Ok? Muito legal. Bom, vamos seguir. A gente tem algumas boas informações ainda para passar e eu espero. Eu preciso acabar a live certinho no horário hoje, porque hoje nós temos um encontro com os autonômicos, em seguida que são as pessoas que estão aí dentro do curso. Ó. Estou vendo uma galera aí já do curso, porque a gente tem hoje a auditoria autonômica, e hoje é da Joyce, né? Tá aí já, ela sorrindo aí. E é o caso que ela mandou, e nós vamos destrinchar eles depois. E eu não posso atrasar, então tem que dar certinho no tempo, e a gente demora pra caramba nessa auditoria, a gente vê assim o caso, né, bonitinho. Então essa auditoria é só para o grupo que está inscrito lá no curso. Se você está inscrito no curso, fez e não sabe do programa, porque você não se inscreveu no Telegram, coloca lá, depois a gente põe você. Legal. Então, seguindo aqui, ó, tá? Existe, gente, um monte de coisa legal que a gente acaba colocando nisso. E uma das coisinhas que talvez muitos de vocês acabem não sabendo muito bem é um pouco das fases do sono, né? Sono talvez seja uma coisa que nem tanta gente acaba estudando bem. Então, aqui eu estou no compartilhamento da tela, de novo, e aqui a gente está com as fases do sono. Então, o sono ele acaba tendo, ele varia de 3, 4 a 5 estágios, tá? E eu fui pegando algumas dessas imagenzinhas para ajudar a gente aí, tá? Então, de uma maneira geral, você vai ter um estágio 1, então ele acaba que é uma ligeira divisão entre o sono e a vigília, é aquela fase que você não sabe se está acordado ou se está dormindo, tá? Tá bem ali no, sabe? Tá bem ali no entre um e outro, tá? E normalmente ele equivale de 2 a 5% aí. O estágio 2, você tem uma profundidade intermediária, tá? Ele vai equivaler aí a quase metade do seu sono, tá? A gente vai ter em seguida o sono de ondas lentas, né? Então ele é um tipo de sono, né, profundo de ondas lentas, relacionado a funções metabólicas, como produção de hormônio do crescimento. E galera, isso aqui é sensacional, porque é nessa fase, por exemplo, que quem quer emagrecer, emagrece.
Ah, olha lá. Sem um bom sono, esqueça, não emagrece. Então, a pessoa que não consegue dormir bem, ela não consegue emagrecer. Tá? Então, todos os pacientes de vocês que necessitam de uma questão de emagrecimento associada, ele vai ter que, você vai ter que ter estratégia de sono com ele. E aqui ele equivale de 20 a 25%. E o sono REM famoso, né? Quem é mais ou menos da minha idade, se eu colocar esses 3 pontinhos, vai conhecer a banda, o REM, que é caracterizado pelo Rapid Eyes Movement, que são os movimentos rápidos dos olhos, né? E aí, normalmente isso aqui, olha que interessante, é relacionado com as atividades mentais, como aprendizado e memória. Olha aí. Então, muito do que vocês fazem errado em relação a estudar é estudar em cima da hora, não dormir. E aí a coisa não fixa. E aí dá o famoso apagão, que o professor chega na prova para você e pergunta, me explica a técnica tal. E dá um apagão. Quem nunca, né? Eu já fui aluno também, assim como a maioria de vocês. E continuo sendo aluno, tá? Porém de outros mestres. E é isso que acontece. E aí nisso acaba sendo liberado testosterona. E essa liberação de testosterona é importante, porque ela acaba acelerando o teu metabolismo. Então ele acaba entrando nos processos de recuperação corporal. Então, sono é importantíssimo. E olha, e não é só paciente com insônia não. Porque lembra, muito da insônia é a percepção que a pessoa tem sobre o sono. Uma coisa é a percepção do sono e outra coisa, de fato, é o que o sono está trazendo. Então vamos dar um marcador. Saber a reserva autonômica da pessoa é um indicador do sono dela. Pega essa, vou repetir. Saber a reserva autonômica da pessoa é entender um pouco de como está o sono dela. Porque se eu pensar que eu tenho que ter esse tripé 888, esse tripé, tá aqui, 888, nesse tripé, 8 horas em tese de sono. Que é coisa que mais recupera a reserva autonômica e dormir bem. Então, um paciente seu que tem uma mega reserva autonômica e fala que não está dormindo bem, alguma coisa está errada. Então tem que ver mesmo se ele não está dormindo bem ou se ele está acumulando reserva de outro jeito, que é muito complexo. Raramente se consegue acumular reserva autonômica se está dormindo bem. Não tem jeito, tá? Mesmo quem pratica exercícios, etc., tarará, 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 esse cara tem que dormir bem. E às vezes, por praticar exercício, ele acaba dormindo bem, porque regula a função autonômica dele, ele dorme bem. Então, raramente você vai encontrar um caso desse. Agora, quando você encontrar, pode saber, esse é um caso difícil. Esse é aqueles casos que você, muitas das vezes, né, você vai ter que acabar utilizando um perfil assimilador teórico, vai ter que estudar muito o caso para começar a ter as intervenções adequadas sobre ele. Beleza? Então, essa fica uma dica aí bem interessante. Seguimos. Uma outra coisa bacana que eu quero mostrar para vocês é a arquitetura do sono. Então vamos lá. Olha que legal que é isso aqui. Vamos lá. Arquitetura do sono, a gente coloca ela aqui para vocês. Então são uns gráficos aqui que a gente acaba colocando. Deixa eu aumentar um pouquinho ele aqui. Opa, muito mais.
Assim, pronto, acho que melhor. Vamos lá. Então aqui a pessoa está acordada, aqui está no sono REM, N-REM, que é... O REM é o dos movimentos dos olhos rápidos, e o N-REM é do não movimento dos olhos rápidos. Mais ou menos assim. Tá? E aqui, então ele divide em REM, e esses três aqui é N-REM, né? Que são três sem os movimentos rápidos, e aqui são chamados de onda lenta. Tá? Então, em tese, vamos lá, a pessoa está acordada, vai começar a dormir entre 11 e meia-noite, por exemplo, talvez a maioria das pessoas aqui, né? Então, ele começa a entrar o sono em ciclos. Então, vamos lá, ele começa acordado e ele tende a ir para um estágio de ondas lentas. Então, é onde ele fica a maior parte do tempo nesse primeiro ciclo, uma pequena parte em estágio 2, aqui, e uma pequena parte em sono REM. Então, você tem um primeiro ciclo do sono. Tá? Quando você entra para um segundo ciclo aqui, ó lá, ele começa a voltar para um N-REM, né? Esse de ondas lentas, ó. Então, você vê que o de ondas lentas é onde ele fica a maior parte do tempo, ó. Olha lá. E aí, ele normalmente, então, ele faz assim, né? Para ele passar de um para outro, ele vai alterando os estágios. Ele não vai de uma vez, ó. Ele passa um tempinho aqui, passa um tempinho aqui, ó. E acaba indo para o REM. Invariavelmente, muitas das vezes, as pessoas acordam algumas vezes, ó. Quem nunca estava dormindo, de repente, assim, meio que se vira e vai dormir? Pode acontecer, tá? Nos idosos, a tendência disso aqui é aumentar. Durante ciclos, ó. Percebe? Então aqui, ó, novamente, num terceiro ciclo, ele vem para o estágio 1, ó, 2, 3 do N-REM, volta, Rapid Eye Movement, volta, vai para o ciclo, ó, e ele vai seguindo. Então, se eu somar os ciclos REM, ó, aqui, eu tenho uma noção de como a coisa tá. E bem no final, olha aqui, ó, bem no finalzinho aqui, ó, onde tem uma galera que adora já acordar, aqui, ó, e já tá a toda funcionando, é onde você tem o que, pessoal? O maior estágio do ciclo REM. Então, olha aí. Então, ó, você que às vezes quer entrar na modinha de acordar muito cedo, parará, das 5 horas, né? Miracle Morning, etc, tal, isso aqui. Ok, beleza, entra. Só que se acostuma a tua fisiologia a você dormir muito mais cedo. Porque senão você vai perder um dos principais ciclos aqui, ó, que é o quinto ciclo, em que ele tem o maior sono REM. Olha lá. E esse maior sono REM, olha que interessante, é onde você tem a maior, é onde, é mais ou menos assim, ó, onde você desliga o termostato do corpo. Quer dizer, existe uma área no tronco cerebral que ela controla a temperatura. Isso você, nessa fase, você desliga isso e a tua capacidade, né, digamos assim, de manter a temperatura diminui. E muitas das vezes é onde você sente frio. Aí você acaba tendo algumas acordadinhas assim, ó, às vezes até para se cobrir, onde desliga aí o termostato. E de fato é onde você acaba tendo uma maior liberação hormonal. Então isso aqui é uma prévia para você começar o seu dia, quando você vai, em tese, acordar. E isso fechando um ciclo aí, ó, de 11 da manhã até às 7, tá? Então, assim, isso aqui acaba sendo uma arquitetura que o sono acaba tendo. E nisso, quando você começa a ter
Quanto mais você está nesta direção aqui, ó, isso aqui você tem mais ativação simpática. E quando você está mais nessa direção, você acaba tendo mais reações parasimpáticas. Então não é que no sono não tenha nada de simpático. Ele está, digamos assim, preferencialmente no parasimpático, mas tem que ter oscilações simpáticas. Tanto é porque senão teu coração não bate. Ou ele vai bater muito baixo. Ok? Então isso acaba gerando esse tipo de informação aí também.